Muito bom dia, bom dia, bom dia! Hoje, segunda-feira, 22/6/2020. Gente do céu, gente do céu! Nós estamos quase terminando o primeiro semestre de 2020. Esse ano 2020, eu vou falar pra mim mesmo, hein? Nossa, mas o negócio tá assim tão cruel. Eu tinha visto até uma nota, vou até ver se eu tenho a nota aqui, só para fazer relação com esse ano 2020, porque o negócio é louco, tá assim, absurdo as coisas que tá acontecendo. Ai, meu Deus do céu, e vamos ver depois a notícia aqui. Mas antes de mais nada, vamos falar sobre os negócios financeiros, porque depois a gente volta mais tranquilo, né? Bolsas internacionais com a leve queda, tá com a tendência de queda. Teve alguns analistas internacionais que andaram falando aí que tá meio inflado, igualzinho ando falando, hein? Meu filho, aqui nós não tem dois olhos, não, nós tem três, igual do ET, 1, 2, 3. Aqui nós fica de olho vivo mesmo no negócio aqui, pra não ser pego de surpresa, né? Dólar, ele deu um recuozito na sexta-feira, né, de quase 1%, praticamente 1%, arredondando a 1%, deu 0,99%. Então ficou em 5,32, então ainda está alto, né? Espero que caia mais um bocadinho. Vamos ver quais serão as cenas do próximo capítulo em relação a isso. E eu queria falar hoje, o papo nós vamos conversar sobre teorias da conspiração, tá? Teorias da conspiração. É que antes de eu pegar e falar sobre a teoria da conspiração, vamos falar sobre um dado que tem a ver com a teoria da conspiração. No jornal da Band saiu uma nota falando assim: imagens mostram que China aumentou o número de aviões de combate na fronteira com a Índia. Na semana passada, 20 soldados indianos morreram após um confronto com as tropas chinesas na região de Caxemira. Só que ele também não fala quanto foi a quantidade de chinês que morreu, né? Tá vendo como é que começa as notas do jornal? É brincadeira, não? Custa pegar e falar já dos dois para não dar tendência errada quando você vai ler uma notícia? Pois bem, isso tem a ver, relação com teoria da conspiração, e nós vamos entrar lá. Imagens de satélite mostram que a China tem aumentado nos últimos meses a presença de aviões de combate nas proximidades da fronteira com a Índia. As informações são do Alessandro de Lorenzi da Band News FM. E vamos que vamos ver se tem alguma coisa. Na semana passada, 20 soldados indianos morreram em conflito com as tropas chinesas na região de Caxemira. Essas foram as primeiras baixas militares na fronteira disputada pelos países há mais de 40 anos. Segundo o governo da Índia, o país está pronto para responder a qualquer agressão do lado chinês. Os dois países travam uma guerra pelo controle da região em 1962. Fechou a matéria aí, não fala mais nada, mas beleza. Vamos lá. Importante da gente saber. O que acontece é o seguinte. As pessoas sabem que eu não sou muito adepto da teoria da conspiração, mas não é porque eu não sou adepto da teoria da conspiração que eu não estudo as teorias das conspirações e não vejo as teorias das conspirações. Muito pelo contrário, eu vejo muito. Por quê? Porque a teoria da conspiração, gente, o que ela é? Ela pega situações que podem de fato acontecer, pegam situações que já estão acontecendo e estão à iminência de acontecer. E eles pegam e criam teorias, por isso chama teoria da conspiração. Porque você pega algo, vamos lá, vamos supor, um exemplo, para vocês terem uma noção. Eu leio a Bíblia, e lá na Bíblia está escrito do livro do Apocalipse que vai surgir a cabeça do dragão, que vai... Aí, o que eu faço? Eu falo, olha, cabeça do dragão. Quando eu vou fazer esse estudo bíblico... Pode ser qualquer líder, pode ser um líder religioso. Ele está criando teorias. Então, existe uma possibilidade desse dragão ser a China. Porque a China, ela tem um símbolo do dragão e ela é vermelha, a bandeira dela é vermelha, a característica dela é vermelha e tal. Certo? Só que isso daí também tem no Bangladesh, tem no Vietnã, tem um monte de outros países, o dragão. Não é só lá. Mas você vai analisando, vai pegando cenários, quem teria de fato força
política, bélica, de um monte de coisa, você vai juntando os pontos. Isso se chama teoria, tá ok? Não é uma prova, você não tem como provar que é. Mas isso também não significa que vai ser isso e vai acontecer isso, e muito menos o tempo. Porque desde quando eu conheço por gente, os meus avós diziam que os pais deles já falavam sobre Apocalipse. Nossa, está acontecendo Apocalipse. E de fato, quando eu começo a pegar a história, até eu acharia que nós estávamos no Apocalipse. Porque em 1900 nós tivemos peste negra, tivemos gripe espanhola, nós tivemos Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Isso daí não era pra gente pegar e já imaginar que o planeta já era? Só o nome. Primeira Guerra Mundial. Do mundo inteiro. O mundo se guerreando. O mundo se destruindo. Depois, logo em seguida, a Segunda Guerra Mundial. Aí vem e solta uma bomba atômica. Tenta imaginar a situação. Umas pessoas daquela época que não tinham acesso à informação igual nós temos. Quando a pessoa falava assim, nós soltaram uma bomba atômica, explodiu o Japão inteiro. Porque você acha que eles iam falar assim, explodiu uma cidadezinha? Não, destruíram o Japão. É assim que chega, sabe aquela conversa de um passa na orelha do outro, que passa na orelha do outro, que vai andando e que vai mudando a história? É mais ou menos isso que acontece também com as teorias das conspirações. Por quê? Vejam bem, nós temos que ter várias situações aí. Muitas pessoas pegam e falam assim, professor, no canal seu principal você fica passando coisa que pode acontecer, coisa de desgraça, visão, coisa não sei o quê. Aí eu pego e falo, mas isso aí não era pra fazer, isso aí não pode fazer, isso não é coisa de Deus, não, você não tem o que faz, o que nós vamos fazer? Você só fala o que vai acontecer e como que nós vamos ter saída. Você tá parecendo um apocalíptico. Pois é, mas a pessoa não pega e entende o seguinte, vamos lá, vamos tentar entender isso aí pra gente voltar pra teoria da conspiração. Quando eu pego e falo essas coisas de advindos que pode acontecer, é um tipo de uma teoria da conspiração, certo? É uma teoria, é uma visão dentro de um quadrante de que algo possa de fato acontecer. Se torna uma teoria conspiracional, de conspiração ou de teoria sozinha. Vamos lá. Quando eu pego e falo isso daí, qual que é o intuito do professor falar isso daí? O intuito do professor falar isso daí é o seguinte, imagina só, tá todo mundo sem saber de nada, acontece algo, todo mundo vai no buraco junto. Teorias apocalípticas, de conspiração, seja qual for, teorias. Tô lá com a teoria. Aí o que acontece? Dentro das teorias, eu posso pegar e fazer o seguinte. Eu falo que eu tô vendo um advindo, vejo alguma coisa, olha gente, se precavenha, tal, não sei o que. As pessoas que viram e se tocaram o coração, se precaveu. Aconteceu, vamos lá, passou 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, aconteceu. Porque a pessoa já estava ali naquele ritmo de se precaver, aconteceu. Quando acontece, essa pessoa não se afunda junto com as outras. Ela pega e já se precaveu, ela se mantém aqui. Quando a pessoa se mantém num estado mais de normalidade, não de afundamento, o que acontece? Essa pessoa tem mais capacidade, condições de ajudar os irmãos que estão se afundando para sair desse buraco. Explicar para eles como é que funciona, que o planeta tem as suas mudanças de tempo em tempo, que é natural acontecer pandemias, como já aconteceu de peste bubônica, gripe da espanhola e mais um monte de outras pestes que surgiu de sarampo, varíola, sei lá quantas outras coisas. Então, o que é para fazer? É para se descolar dessas ondas que vão vindo, é para se descolar disso daí, dessas ondas hipnóticas, para que quando acontecer, você pegar e falar, isso é normal, é com naturalidade. Então vamos lá, onde que eu quero chegar aí nessa aula de teoria da conspiração? As teorias das conspirações, elas têm várias versões, certo? Várias vertentes. Então elas vão criando com o tempo situações. Então do ano 2000 vai explodir o planeta, porque o ano 2000 é apocalíptico. Nada, não aconteceu nada. Não, é que agora é 2012, porque nada.
e no fim acabou sendo 2020 que ninguém tinha falado. O máximo que tinha falado foi eu, mais ou menos, um pouquinho só, que nem dava para surgir uma onda falando que ia acontecer mesmo o negócio, mas quem escutou se precaveu. E aí o que acontece? Dentro dessas vertentes que vão se surgindo de teorias das conspirações, as pessoas, como tem mistura de coisas verdadeiras com teorias, as pessoas pegam as coisas e falam assim, cara, mas se foi ele que falou, vai acontecer. Seria mais ou menos o seguinte, nós espiritualistas chegamos e falamos assim, olha, o Chico Xavier falou que vai acontecer tal coisa. Qual é o peso dele quando ele fala algo? Altíssimo, não é? Por quê? Porque ele já provou que coisas que ele falou aconteceu. Ele provou que ele tinha uma mediunidade muito alta. Então, quando acontecem essas coisas, a pessoa fala assim, epa, olha lá, ele já tem 5 livros premiados, 10 doutorados, fez 5 doutorados, fez não sei, opa, esse cara quando ele tá falando, ele tem, como é que ele fala? Tem peso, né? A palavra dele tem peso. Então, essa palavra dele tem peso é porque quando acontece, é quando tem fidelidade, né? Quando algo de fato nasce, certo? É nesse sentido. Então o que acontece? Eu estou vendo muitas pessoas vendo teorias das conspirações, agora a gente voltando para de finanças e política, que elas estão falando que a China está querendo dominar o planeta. Presta atenção numa situação. A China, claro que quer dominar o planeta. A Rússia, é claro que a Rússia quer dominar o planeta. Os Estados Unidos também. E não só quer, como ele domina. Então a briga é por domínio. Só que é o seguinte, é mais ou menos assim, países vão crescendo e não vão aceitando que outros venham mandar em mim. É mais ou menos assim. O Brasil, vamos lá, cresceu, virou uma potência, segunda potência do mundo. A China é. Aí vem os Estados Unidos e fala assim, não, vocês não podem fazer isso. Quem é você para falar que eu não posso fazer isso? Eu vou fazer o que eu quero. Quem é você? Você quer me vender coisa? Eu que vou vender coisa. Não, mas o mercado é meu. Não, o mercado é meu também. As pessoas têm que entender que ninguém nasceu para ser um escravo do outro. É natural. A China abrir as asinhas e pegar e falar assim, não, vocês estão pensando o quê? Vocês querem mandar? Eu vou ser sempre o melhor, eu sou o que manda, eu vou deixar de comprar de vocês, eu vou comprar de vocês, se vocês vierem nós vamos fazer guerra. Como é que é? Meu queridinho, ó, antigamente eu era um piolho, agora eu não sou mais um piolho, agora eu sou um dinossauro, eu sou um dragão vermelho. Então, ponha-se no seu lugar. Porque se bobear lá na frente, eu vou fazer exatamente o que você fez comigo, eu vou fazer com você. Vocês estão entendendo como que funciona a coisa? Então, a teoria da conspiração, ela de fato tem esse lado de poder da China, mas, claro, todos os países têm lado de poder. Você acha que o Irã não quer ter poder sobre Israel, por exemplo? Você acha que outros países, a Turquia, não gostaria de ter poder sobre mais países do Oriente Médio? Você acha que a Rússia não gostaria de ter poder de volta sobre a Ucrânia e outros países? Você acha que a Índia não gostaria de ter poder sobre o Paquistão e outros países? Claro que quer. Claro que olham. Claro que exploram. Você acha que o governo vai ficar falando assim, olha, o que vocês querem aqui no Brasil? O que vocês querem? Olha, nós estamos passando fome, Brasil. Eu sou a China, eu tô passando fome. Ai, China, judiação. Só que, olha, a carne, o quilo que vocês estão vendendo para mim tá R$20. Eu não tenho condições de pagar R$20. Eu tenho condições de pagar 10. Ai, tá bom, China, eu te amo de paixão. Eu vou te dar por R$10. Mas eu não vou vender para os Estados Unidos por 30, porque eu não gosto de ganhar dinheiro. Isso acontece, gente? Isso não acontece. Isso não acontece. Então, nós temos que entender que
O que eu faço tudo de estudo financeiro, de coisa, eu faço tudo pro lado racional. Eu puxo o lado racional de tudo, eu tento entender o lado deles. Quando eu me coloco no lado deles, que é algo ensinado pela espiritualidade, de se colocar no lado da pessoa, não no lado só sentimental, mas em tudo, eu começo a falar assim, cara, eles estão normal. Não, mas o cara quer dominar o mundo, mas é claro, ele é óbvio. É por isso que todos os países têm armas, têm exército. Por que o Brasil tem exército? Porque existe a possibilidade de algum país querer tentar invadir o Brasil. Se não existisse essa possibilidade, para que eu ia ter forças armadas? Aonde que está a lógica disso? Vocês estão entendendo? Não é assim como o povo acha, somente na teoria da conspiração, que é uma conspiração, que é os Illuminati daqui, com os Illuminati de lá, com os Illuminati... Primeiro que os termos já estão tudo errado, né? Os nomes já estão tudo errado. Primeiro é assim, nova ordem mundial. Pô, se é nova ordem mundial, é ótimo. Pior fosse se fosse nova desordem mundial, né? Se são os Illuminati que estão fazendo as coisas, é ótimo, porque o termo significa os iluminados. Os iluminados estão querendo iluminar alguma coisa. E não os desiluminados. Os demônios. Certo? Então, os termos, eles são... Você já vê que tem uns erros assim grotescos que eles conseguem transformar algo bom em ruim. Eu não estou falando que os caras riquíssimos são bons. Eu estou falando que os termos são errados, erradíssimos. E isso daí influencia muitas pessoas, porque faz com que coisas certas dentro do subconsciente também pode ser errado. Que coisas erradas também pode ser certa. Aí o cara pega e fala assim, era errado matar alguém, mas é possível. Claro que é possível. Se alguém fosse defender, vier um cara com uma metralhadora dentro de uma escola de uma criança e for lá e tem que derrubar o homem, senão como é que ele vai matar as criancinhas? Então, é um monte de coisa que nós temos que tomar muito cuidado, muito cuidado, muito cuidado, muito cuidado. E o que eu estou vendo de máximas é assim, transformar formiguinhas em hipopótamos, de elefantes e coisas gigantescas. Nós não estamos enfrentando problemas, nós estamos fugindo dos problemas. Nós estamos procurando lugares e coisas para colocar as desculpas. Tá acontecendo isso aqui, a culpa é a China. Tá acontecendo isso lá, a culpa é dos Estados Unidos. Ah, tá acontecendo isso aqui, a culpa é da Rússia. A culpa é da Cuba, a culpa é dos comunistas, a culpa é não sei o quê. Ué. Se a culpa é deles, a culpa é da sociedade. Porque se a sociedade permitiu que eles existissem, quer dizer que existe uma versão, existe uma teoria diferente. E se eu quiser colocar uma teoria só no planeta, aí é problema. Aí é problema. Porque ainda bem que tem um monte de teoria. Porque de uma Bíblia só criaram um monte de religião. Ou seja, tem um monte de teoria. De um livro só, criaram um monte de religião. Isso significa que criou-se um monte de teorias. Não, porque quando eu li, a minha teoria fala que não posso ter imagem. Não, mas porque quando eu li, a imagem é uma representação. Não, porque quando eu li, eu tenho que ter um santo Deus, um santo feminino. Não, porque quando eu li não pode, é só o santo Jesus. Não, porque quando eu li, não é esse daqui, ele tem o pai, mas o outro também. Não, porque quando eu li, tem que cortar os pelos da perna, porque senão não pode. É porque quando eu li, teoria. Tudo teoria. Teoria. Vocês estão entendendo como que criam-se teorias? Como que se criam essas situações? E na área financeira, esses caras não ficam criando teorias. Eles ficam criando medos para ter oscilações. E essas oscilações é onde eles ganham dinheiro. Em bolsa de valores, só se ganha dinheiro com participação nos lucros e com oscilação da bolsa. Participação nos lucros vai ficar meio complicado agora. Como é que você vai numa crise para pagar lucro?
chega a ser até absurdo, mas acontece ainda. É absurdo, acontece ainda. Tem empresa que está pagando lucro, mesmo tendo prejuízo. Pega dinheiro emprestado, você pegou dinheiro emprestado que você está com prejuízo. Quem que pega dinheiro emprestado e tem lucro ainda? Não, é lucro falso. Você não pagou sua dívida, só tem lucro para que você pagar a dívida. E oscilação. Então, gente, por isso que os caras ficam brincando com oscilação, porque oscilação dá dinheiro. Então eles pegam a coisa de teoria da conspiração, solta, vai, deixa, vai. Vamos transformar formiguinha em elefante, que eu preciso ganhar dinheiro, eu vivo disso. E essas pessoas são tão poderosas, que eles têm, pela lógica do cronograma, eles têm 99%, 1% da população é rica, mas só 0,1% é bilionária, é poderosíssima. A quantidade de gente riquíssima é mais do que representantes políticos de alta política, como prefeitos, por exemplo. Se eu pegar a quantidade de todos os prefeitos que existir e pegar a quantidade de pessoas que são bilionárias, os bilionários são mais raros do que a quantidade de prefeitos, você pode ter certeza. Então, gente, esse vídeo aí é para alertar aí as coisas, para a gente não ficar tão assim, já se precavendo para a situação, porque eu venho falando, olha, tá alta a bolsa, porque eu faço análise racional. Agora tem gente que quer ficar brincando, aí é um problema teu. Se você consegue se transformar de uma sardinha para um tubarão, parabéns, eu não consigo. Gente, jamais é verdade absoluta, que Deus nos abençoe. Namastê.